Nani. Mãe, lê a página, por favor. - 23 de setembro. Caminhe ao meu lado na liberdade do perdão. O caminho pelo qual seguimos juntos, às vezes, é íngreme e escorregadio. Se você carrega o fardo da culpa nas costas, provavelmente vai tropeçar e cair. Mas, se me pedir, removerei sua carga pesada e a enterrarei aos pés da cruz. Quando carrego o seu fardo, você fica livre. Levante-se. Não permita que ninguém coloque fardo sobre suas costas. Olhe para meu rosto e sinta o calor da luz do meu amor. Esse amor incondicional o liberta, tanto dos medos quanto dos pecados. Entregue-se a mim. Quando você me conhecer melhor, se torna ainda mais livre. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o germe do amor, já podemos divisar. No final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, ergue os olhos do céu, cada voz que cante a paz. Cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade, brilhemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E assim, quando são chegados nossos tempos, que possamos aproveitá-los, que tenhamos a responsabilidade de acatar o tempo de Jesus e que sigamos o nosso caminho rumo à evolução, que possamos cada dia sermos melhores, respeitando nosso tempo e o tempo do nosso irmão. Que cada oportunidade que tenhamos, que a gente não perca, que a gente busque todo dia se melhorar. Obrigada, Senhor, por mais esse dia e mais a oportunidade de estudo. Que aproveitemos da melhor forma possível. Que assim seja. Vamos aproveitar. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Quem gostaria de abrir o Evangelho? Quem? Levante seu dedinho. Bora, gente, me ajuda. A Tânia levantou a mão. Vai, Tânia. Capítulo 17, Sede Perfeitos. Item 1. Podemos? Caracteres da perfeição, é isso? Isso. Beleza. Podemos, então? Capítulo 17, Sede Perfeitos, Caracteres da Perfeição. 1. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48.
Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais próxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso tudo, o que se sobrecita o sentimento da personalidade, destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podemos o amor ao próximo, desculpa, gente, espera aí. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Os caracteres da perfeição é muito legal, né? Porque quando a gente lê, a gente tem duas impressões. Uma é que a gente vai conseguir, e a outra é que a gente nunca vai conseguir, né? De ficar ali naquele meio ali, porque tudo é possível, né? A gente tem que se perceber filho de Deus, herdeiros de Deus. E enquanto herdeiros, quantas bênçãos, quantas oportunidades eles nos oferecem, né? Se a gente dá oportunidades infinitas para os nossos filhos e nós somos ainda tão imperfeitos, que, que dirá Deus conosco? E a forma que ele nos convida para começar a buscar essa perfeição é através da caridade. E a caridade é tão legal porque ela é tão ampla, né? No primeiro momento que se fala em caridade, a gente pensa em dar um bem material para alguém que precisa, dar um pouco do que se tem, só que isso é muito mais amplo, né? Quantas vezes um sorriso é o presente que alguém está precisando? Quantas vezes um bom dia, né? A gente está, infelizmente, a população de rua está cada vez maior e eles são ninguém, eles são invisíveis aos olhos do mundo. E se você passa e você dá bom dia, alguns até se assustam, falam: será que é comigo? Né? Então, a gente pode oferecer esse ato de caridade também, assim como a gente gosta. Né? É tão legal quando alguém vai falar com você em determinado lugar e que ele te chama pelo seu nome. Né? Eu tenho 2 filhos. E todas as vezes, quando eles eram menores, que eu precisava ir à escola, que eu chegava lá e que eu era chamada por Tânia, eu falei: caramba, que carinho! Porque eles pensam em mim enquanto uma pessoa. Né? Então, se a gente puder dar esse sentimento, se a gente puder dar dessa forma também para esses nossos companheiros, né? Isso é muito legal, é trabalhar em nós a perfeição. E precisamos também aprender a receber.
a receber essa caridade, a receber esse carinho, a receber esse bem-estar que as pessoas também nos proporcionam, né? Porque a gente quer tanto fazer, mas a gente tem que receber também. A gente tem que ser humilde no sentido de saber que também somos necessitados, né? Também precisamos desse carinho. É isso, gente, minha parte. Obrigada, Tânia. Quem mais gostaria de falar sobre nosso tema de hoje? Levante seu dedinho. Bora, gente, levante seu dedo. Lani, Não com você, Suzana. É só para implementar um trechinho que a Tânia falou quando ela falou de morador de rua. Quando a gente se refere a eles por nome, nossa, eles ficam tão felizes. Exatamente o que ela disse, eles não são reconhecidos, né? Eles não existem, eles estão ali, são como se fosse uma pedra, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente até tropeça neles muitas vezes. Eles estão tão acostumados a serem ignorados, parece que eles ficam visíveis. E quando você os trata como igual, como com a pessoa que merece algo especial, isso é de um valor enorme para eles. É muito bom para quem faz também, para quem recebe de volta aquele sorriso, aquele ar, né? E quando ela diz que às vezes um bom dia a gente pode dar essas pessoas, muitas vezes outras pessoas também com uma profissão que alguém julga que não é tão importante, a gente dá um bom dia a um turista de ônibus. À época, as empresas de ônibus tinham operadores ainda poucas, agora que tem, né? Quando você entra no ônibus e dá um bom dia, uma tarde, uma boa noite, faz um cumprimento qualquer, eles acham que está perguntando alguma coisa acerca do trajeto, o preço da passagem, de pronto eles não respondem, né, o cumprimento que você, porque eles não estão acostumados. Infelizmente, estamos ficando muito atentos às pequenas gentilezas que fazem toda a diferença, né, que no final do dia serão grandes atitudes. Era só isso. muito bem. Quem gostaria de falar mais sobre os caracteres da perfeição? Danielson. Eu achei legal a interpretação que a Tânia trouxe, né, os dois pontos de vista, porque a princípio parece utópico. Os materialistas se apegam nessa parte utópica, né, de que é impossível ser. De fato, né, o materialista que não reconhece a reencarnação não alcance nisso, né, porque eu acho que o texto ele traz uma ideia de perfeição que precisa ser aplicada, um esforço que a gente precisa fazer para ir de encontro ao Criador, né? Quem é que detém a perfeição? É Deus. Somos imagem e semelhança. Agora, como é que a gente representa isso na nossa ação? É a caridade. Acho que essa que é a resposta, né? Então, a mensagem de Paulo, que ele fala assim, submetei todas as vossas ações ao crivo da caridade e a vossa consciência vos responderá. Ora, se a gente tem as características na perfeição, onde é que a gente recupera isso? É na consciência também. Porque aquele obsessivo, digamos assim, né? Ele fica muito travado nessa parábola. Porque ele fica tentando ser perfeito e não faz nenhuma coisa nem outra. Ele não sai do lugar, ele fica imobilizado. E aí Jesus fala, trabalha, né? Faz a caridade de algum jeito, né? Sai do lugar, sai dessa posição que você está. O texto fala assim, não fazem assim também os publicanos, é preciso fazer o esforço de amar o contrário da gente, né? Aquele que não pensa como a gente. Hoje eu vi a live do André Trigueiro entrevistando o padre, né? O Júlio Lancelotti. Achei tão incrível
o trabalho que ele desenvolve é para ele fala que é para ele, porque ele se porta ali nesse trabalho de acolher as pessoas em situação de rua, né? Em dar uma humanidade, de dar um sentimento de dignidade, parar no caminho. E aí é um exemplo que a gente precisa ter como uma referência, porque o nosso sentimento de humanidade ele está em pequenas coisas. E a gente recupera isso à medida que a gente sai desse lugar, desse automatismo que a vida nos impõe, uma correria que a gente às vezes se perde, seja por um objetivo de trabalho, seja por um objetivo de família, de ter que dar conta de uma série de coisas, mas a realidade é que são esses momentos que a gente precisa prestar atenção, né, desacelerar e se portar ali, né, com caridade, vigiando o nosso pensamento, vigiando as nossas ações, né? Porque senão a gente é levado por um discurso de que a gente tem que ser o tempo todo o máximo. E aí o sistema de produção que a gente tá vivendo, né? Ele fala assim, você tem que ser perfeito, mas não é essa perfeição. É uma perfeição que ela é utilizada para uma questão utilitarista. Você tem que produzir, você tem que ser rico, você tem que ser isso e aquilo. A gente precisa retomar esse texto nesse ponto, né? Porque senão, o que a gente está fazendo da nossa vida? É para a vida futura que a gente tem que olhar. Senão a gente fica se apegado nessa persona, o Danielson, né? Tem que ser um homem. E aí muitos se pegam nesse papel. A gente é espírito, numa polaridade, num corpo que a gente precisa desenvolver essas habilidades que a polaridade que a gente dá possibilita. Então, acho que esse ponto que a Tânia traz, ele permite que a gente interprete dessas duas maneiras, né? Aquilo que está ao nosso alcance de perfeição, a gente se esforça, mas também tem que estar mirando lá para aquele ideal, né? E ele fala assim, o texto vai falar, né? Algumas características, não são todas, que deu um homem de bem, né? E a gente fala assim, são tudo isso, eu não posso nem um pouquinho. Imagina o quanto precisa ser feito, né? Isso que eu queria falar. A Tânia quer completar alguma coisa, né, Tânia? Mas se tiver alguém querendo falar, é que eu não consigo ver. Eu estou no celular e não consigo. Se alguém quiser, eu falo depois. Posso? Ele também traz um ponto aqui que é muito legal, né? Que ele fala assim, ser bom para os que você já ama, que graça tem, né? Aonde a gente ganha nisso? E aí eu fico lembrando de ser espírita na casa espírita. É tão bom, né, gente? A gente chega na casa espírita, todo mundo sorrindo, todo mundo torcendo por você, todo mundo te valorizando enquanto ser em evolução. Aí a gente cai lá no nosso trabalho. Quando a gente chega no nosso trabalho, a gente descobre que existe um outro universo, um universo paralelo, né? Onde as pessoas já não estão com aquele amor tão a ponto assim de doação, né? E aí a gente lembrar que a gente, nessas horas, a gente tem que colocar em prática, né? A gente tem que ir lá, bendita aguinha da paz, bota aquela aguinha na boca, respira. E aqueles que são os maiores algozes, né? Aqueles que a gente menos gosta, eles são nosso reflexo. A gente não gosta, tem alguma coisa aí para não gostar, né? Não é de graça. Eu não odeio uma pessoa pelo fato de odiar, né? Eu não me incomodo com essa pessoa pelo fato de me incomodar. Tem alguma coisa nessa pessoa que desperta em mim algo, um reflexo, né? Então, a gente olhar e começar a trabalhar nessas pessoas. Nos trabalhar, deixa eu melhorar. Olhar e começar a nos trabalhar para estar com essas pessoas. Eu lembro quando eu era pequena, nós nascemos no Rio e nós fomos morar um período lá em Juiz de Fora. E tinha uma menina que ela me odiava. A escola inteira queria que eu conversasse para ficar ouvindo o sotaque do carioca, e ela roubava meu lanche, ela roubava o meu picolé, ela era terrível. E aí um dia, eu não sei como, eu tirei força de dentro de mim e fui perguntar para ela por que ela não gostava de mim. E aí ela falou, porque você fica chiando. Eu falei, mas eu não tenho culpa.
né? Eu não tenho culpa. Ela falou, então eu vou te ensinar como é que se fala direito. E aí ela começou a me ensinar mineirês, né? E aí eu, quando estava perto, eu tentava falar mineirês perto dela e a gente se tornou tão amiguinha. Depois que eu vim para o Rio, ela era minha amiguinha de verdade. Se existisse internet, eu acho que a gente era amiga até hoje. Então, a gente, assim, tentar trabalhar na gente essa aceitação também, quando a coisa não vem fácil, né? Ai, Tânia, você tá muito inspirada, você tá falando tudo pra mim. Quem mais quer falar alguma coisa? Levante seu dedinho. Ninguém? Pode ouvir Suelen. Fala aí, Suelen. Oi, pessoal. Eu tô meio sumida porque a internet está muito ruim aqui de casa, né? Aconteceu um acidente, queimou os fios, enfim, tô só com a 4G. Todas essas contribuições que eu ouvi agora, nossa, foram muito de encontro também a mim, ressoou muito no meu coração. E teve uma fala, acho que do Danielson, que eu fiquei refletindo aqui, que muitas vezes a gente tem uma exigência muito grande, principalmente nós espíritas, nós que estamos aqui frequentemente participando da reunião, a gente volta e meia fala, né, da necessidade que a gente tem, e realmente isso é um compromisso da gente superar os nossos defeitos, superar aquilo que ainda não é muito adequado no nosso viver. E realmente essa reunião nos fortalece, todos nós temos essa sensação, graças a Deus. Mas às vezes eu tenho uma impressão, e eu digo por mim mesma, de que eu exijo muitas coisas de mim e eu percebo que eu ainda não tenho certos instrumentos bem desenvolvidos para eu conseguir superar certas limitações que eu tenho, e eu acabo caindo nessa exigência de superação, e às vezes eu acho que escondido atrás dessa exigência, sem ter ainda o desenvolvimento adequado para superar, um certo orgulho meu de não ter uma certa caridade em acolher esse defeito e ter paciência, né, de aos poucos ir me transformando. Então eu pensei muito nessa questão de termos a caridade conosco mesmo, com as nossas limitações, e mais uma vez tentar amenizar esse orgulho que a gente tem às vezes com a gente mesmo, né? De ter medo de mostrar os nossos defeitos, né? De ficar muito preocupado com o que os outros vão pensar, apesar da gente ter no nosso coração essa, como eu posso dizer, essa denominação de sermos espíritas, de abraçar essa ideologia, esse amor, essa verdade. É isso. Show, adoro, adoro, adoro. Alguém mais gostaria de falar alguma coisinha? Ainda dá tempo. Gente, olha só que legal que eu achei na internet. Primeiro, nós entramos na doutrina espírita. Segundo, a doutrina espírita entre nós. Ela entra em nós. Terceiro, a doutrina espírita sai por nós, a favor do próximo e a favor de nós mesmos. Eu acho que eu estou numa transição, gente. Vocês já são espíritos de luz, mas tá, né? Tô indo, tá indo. Vambora. Um dia de cada vez. Então vamos fazer a prece. Fala, Danielson. Então, uma coisa que me ocorreu rapidamente, assim, que Fala. a Thalia lembrou, é a sabotagem, né? A gente se sabota para a gente seguir a Deus. E às vezes tem a ver com o apego de coisas que a gente se acostumou. A posição que a gente está, a personalidade que a gente ocupa, o lugar que a gente ocupa no trabalho. E Jesus, em algum momento, vai falar assim, é preciso ir além disso, né? E a gente precisa ir já acostumando a desapegar de algum jeito. A gente pode ser chamado a trabalhar em outras frentes de trabalho,
né? Que não seja essa apenas que a gente está. É o que me ocorreu de lembrar agora. Ótima contribuição, show. Então, eu vou pedir... Lívia, tu faz a prece final? Pode fazer? Vamos lá. Fechar nossos olhos e agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade amiga por estarmos aqui, por ouvirmos as palavras que ouvimos dos amigos que estavam com certeza inspirados e que contribuíram tanto, né? Como sempre contribuem. E agradecer por cada um que está aqui presente hoje, agradecer por nossas vidas, por nossa saúde, e também pedir para aqueles que não puderam estar aqui hoje. Muito obrigada, Pai, por estar conosco. Obrigada a todos que fizeram se acender essa luzinha nesse momento que estamos aqui, porque temos certeza que essa mesma luz vai se emanar muito, muito além de onde estamos. Possamos sempre transmitir essa luz, esse amor, por onde a gente passe. Não importa para quem, mas que possamos sempre, sempre vibrar nesse amor. Agradecer e pedir que ao término da nossa leitura, todas as nossas águas possam ser fluidificadas de acordo com a nossa necessidade, com a nossa carência, que possamos sair daqui renovados e ter uma noite tranquila. Muito obrigada por tudo. Assim seja. Assim seja. Vamos tirar nossa foto? Lembrando que fora da caridade não há salvação e a caridade pode ser um sorriso, como foi dito. Cadê? Chegou todo mundo aí? Cadê o Pedrinho? Ah, tá. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Muito bom.